Boa noite com Jesus. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Muita coisa que acontece para as pessoas não ouvirem a voz do irmão Branham em determinados instantes. Parece que o inimigo conhece o momento para aquilo. Se ouvir depois, já não vai surgir o efeito. Vamos ler a Bíblia a partir do versículo 11, do capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas, onde foi anunciado. São Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Oramos a ti, Senhor, te suplicando em nossos corações que a tua graça, o teu amor, a tua compaixão venha superabundar mais e mais em nossas vidas.
e que sejamos pessoas gratas, agradecidas. Simplesmente isto, Senhor. A gratidão traz paz no espírito. A gratidão provoca uma atmosfera gostosa, tranquila. A gratidão atrai saúde, cura a enfermidade. A gratidão agrada os céus, agrada a natureza. Nós te pedimos aceitar a nossa gratidão por estarmos aqui, neste lugar, na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, que suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentar-vos. Na mensagem O Sonho Certo, a partir do parágrafo 87, nós vamos encontrar uma coisa muito tremenda e que naturalmente não venha afetar a quem quer que seja, porque todo juízo que é recebido aqui, toda correção que as pessoas, os crentes recebem aqui, é Deus identificando-os como filhos. Então, não há como fugir dessa linhagem, desse assunto. Mas o profeta diz: note, a mulher continua a agir indevidamente. Isso é uma sentença tremenda. Agir indevidamente. Eu não quero me restringir, ocupar somente com essa frase. É claro que isso aqui tomaria muito tempo. Mas não é só a mulher que age indevidamente. O homem age indevidamente. Agora, se as crianças não tivessem os pais tão frouxos, as mães tão frouxas como temos hoje, que acabamos de ouvir na fita, discrepância, a igreja está frouxa em todos os seus setores. E nós temos essa bebezinha aí, essa criancinha, e que já faz tudo dentro de casa e na igreja, seja onde vai, não recebe uma repreensão sequer que possa lhe causar temor. Isso vai identificando a qualidade das mães da era que nós estamos vivendo. O irmão Branham disse: uma mãe que não bate não é uma boa mãe. Agora, ele não foi a favor do espancamento, de bater de uma forma ignorante, por nervo, por estar nervosa. Essa criação moderna é do diabo, é satânica. Esses costumes, essas festas, são inspiradas por Satanás. Eu estou posto aqui para isso. Ali fora eu sou um homem. Aqui em cima da plataforma não tem homem, tem ofício. Eu sou posto para isso. E todo ministro é assim. Às vezes, aqueles que são mais relacionados, eu estava vendo domingo passado, quando o pastor Weber estava pregando, é bom a gente ver sempre outro pregar, porque a gente renova a consciência do ofício. Renova. Vendo o irmão Elias, agora de tarde, dormindo, né? Então a gente renova a consciência do ofício. Por isso não é para quem quer,
mas é para quem Deus chama. Ninguém deve tomar esse lugar, a menos que Deus chame. Porque se ele chamou, o profeta diz, é problema dele. Ele respeitou a Moisés. Ele respeitou o ofício que estava sobre Moisés. Então, eu sou posto para isso, nós somos postos para isso. E ainda é o que faz a diferença do sistema organizacional, do sistema denominacional. Há muita gente enganada pelo diabo, pensando que denominação é um registro para satisfazer a lei no cartório. Há muita gente pensando, se fosse somente isso, todas elas iriam para o céu. Aceitariam o mensageiro e estariam todos no rapto. Não é isso, não. É uma falta de consciência do que é ofício de Deus na igreja. E misturar as coisas. A irmã Meda deu muito trabalho para o irmão Brano numa certa ocasião. E a gente fica tão assim, parece, meu Deus, todo esse tanto que a gente tem pregado, lutado, ainda temos avós e mães e coisas tão presas através de sentimentalismo tão grande em netos e filhos e coisas assim, e elas são feridas e magoadas, como se elas tivessem que levar os seus queridinhos para os céus. Parece que não houve ainda o rapto, porque já houve um arrebatamento, já houve uma separação. Agora, a mulher continua agindo indevidamente quando ela deixa a sua sobrancelha só um risquinho assim, quando ela está pintando as unhas, como muitas vêm para o pão da ceia aqui assim. Ela está agindo indevidamente quando ela está picotando o seu cabelo. Ela está agindo indevidamente quando está vestindo essa saia transparente. Essas coisas assim todas. Agora, isso é em razão do comportamento, do produto, o que estudamos hoje de manhã. O profeta mostrando que ele é o produto. E ela é o produto secundário, é o subproduto. Cristo é o produto, a igreja é o subproduto. Agora, se ela se perverte, ele não tem nenhuma culpa disso. Se a igreja se perverte, Jesus Cristo não tem nenhuma culpa nisso. Ele sai dela. Ele a repudia. Agora, conforme o Espírito já observou aqui, em nome da família, em nome do amor, em nome disso, se tolera, quer dizer, passamos a ser mansos. Essa é a verdade. A mulher continua a agir indevidamente. Acontece que ela acha que está bem. E quem é que vai mudar a sua mente? Ela acha que está bem. Ele disse, o pior demente é aquele que não reconhece que está demente. E dificilmente um demente acha que está demente. O pior cego é aquele que não sabe que está cego. Um ministro disse para o irmão Branham, então se você é de Deus, me fira com cegueira aqui. Ele disse, não precisa, você já está cego. Ele estava cego, pensando que está bem. Logo se segue um fato. Um fato logo depois de um tempo, ela deixa seu marido. E a primeira coisa que ela faz é cortar o seu cabelo. Ela vai e se casa com este vendedor viajante, porque ele é um
um homem bonito, elegante, e tem uns jeitos melhores, mais adequados, mais sugestivos do que o do seu marido. Um grande sujeito. E depois de um tempo ela descobre que ele não é o homem que seu marido era. Aí pronto. Aí começa a coisa. Não demora muito, ela descobre que ele não é o homem que seu marido era. Agora, durante os 32 anos que eu prego o Evangelho, comecei logo a ter contato com famílias e coisas, não é só o homem que descobre, a mulher que descobre, não. Logo ele descobre que aquela mulher não é como a sua esposa. Não demora muito. Ele é tão gentil, ele não é gentil como seu marido era. Logo, ele vai lhe dar um murro. E aí ela começa a lembrar da casa do pai. E depois de um tempo, então, ela pensa, bem, eu fiz isso, eu me apaixonarei por outra pessoa, então outro será a minha solução. Outra será a minha solução. Aí, um abismo chamando outro abismo. Cada outra na vida dele é um abismo. Cada outro na vida dela é um abismo chamado por um abismo. Não importa quão boazinha ela apareça, quão bonzinho ele apareça. É um abismo chamado por outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Ela continua. Ela segue em frente. Ela perdeu totalmente a direção da vida. Ela vai à igreja continuamente. O pastor não tirou o seu nome do livro. Ela continua indo à igreja. E ela vive exatamente como quer viver. Exatamente como quer viver. Na verdade, ela não quer que ninguém lhe diga, não faça isso, ou faça isto. Ela não aceita. Ela não aceita nada como Deus me falando. Como o Espírito Santo profetizando na igreja. Para ela. E sem se esperar, se diz, agora olhe, senhora fulana de tal, a senhora crê em Jesus Cristo? A resposta é clara. De todo o meu coração eu creio nisso. Não duvido que você creia. Porém, sua ação, seus frutos provam que ela não crê. Aí então é de onde vem o desespero. Principalmente do homem que tem um ofício sobre si. Aí onde vem o desespero desse pai que é diácono. E que muitas vezes a sua família não entende aquele desespero. É de onde vem o desespero. Mesmo do laico, do membro comum de igreja, que é, por sua vez, um reverendo de sua casa. Se você não tem quem possa lhe dizer, faça, não faça, aceite o faça, não faça da palavra do apóstolo, do profeta. Toda mulher deve ter uma cabeça para lhe dirigir.
E todo homem que se torna tão absoluto que ele não possa ser repreendido por quem quer que seja, vai sofrer consequências como sofreu Davi. Não ouça a um som incerto. Toda voz que vem ao seu coração para satisfazer a sua natureza terrena é um som incerto. Porque é um tempo de desligamento em que está sendo desacoplado por circunstâncias, todos os sentimentos que nos ligam à terra, ao natural. Então, nós temos que repetir. As pessoas ficam continuamente e por toda a vida sendo dirigidas pelo zodíaco, pelo signo. O zodíaco, o signo, o horóscopo, existe na verdade, apesar de todas as perversões. Mas para dirigir o natural, não para dirigir o espiritual. Enquanto não se alcança esse patamar espiritual, é certo, ninguém deveria nem se casar com um signo que não combina. Então a porta é estreita, o caminho é estreito e vai afinando cada vez mais, e a pirâmide vai ficando cada vez mais fina. Ele disse, isso chega a ser como a ponta de uma agulha. Parece que ele quer dificultar o caminho para os céus. Mas nós estamos cansados de saber que esse evangelho de não sopra mais é mentiroso, é falso. O pregador que promete que flores no caminho, ele é falso. Aí então vem a advertência, não ouça um som incerto. Deixe que isto soe do evangelho aqui. Prova que ela não crê. Pois ela não estaria fazendo essas coisas, ela não estaria agindo dessa maneira, ela teria pensamentos diferentes, ela seria governada. Quem quer ser governada, dirigida, mandada, submissa, quem quer, nessa era, governada por uma coisa diferente. Ela tem que ser governada por uma coisa diferente. Sua alma. Agora, a nossa alma não fica em paz. Dificilmente a pessoa diz, em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Isso está relacionado a mais uma noite da vida, está relacionado à sepultura. Em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Porque existe um conflito. E por isso nós nos tornamos tensos, com dores no estômago, e nervosos, esgotados e complexados, porque há um confronto. Paulo falou desse confronto, ele chamou isso de guerra, de luta, de combate, de batalha da carne contra o espírito. Uma vez que a alma é a natureza do espírito, então o espírito fica num jogo, ele fica entre a cruz e a espada. Ele tem que atender a esses sentidos, através dos quais nós sobrevivemos. A autopreservação, o instinto ou o sentido da aquisição, em função
da sobrevivência. A primeira vez que o entristeceu, o artigo com letra maiúscula, que o entristeceu, lá no passado, quando ela começou a sair. Ela começou a sair, flertando nas costas do marido. E aqui está seu intelecto aqui. Aqui está a sua alma aqui. Foi quando ela começou a sair de casa. Eu já estou relacionando com o filho pródigo. Há uma linha de separação ali que, se alguma vez cruzar, nunca mais cruzará de volta. Não tem retorno. Nunca mais voltará. Pense nisso. E ela continua. Dona de si, não deve nenhuma satisfação, não pode, de maneira alguma, obedecer, ou não tem a quem obedecer. E depois de um tempo, quando ela peca contra esta coisa do lado de dentro, contra a sua alma, e fala sobre a palavra de Deus para ela, ao deitar, ao levantar, ao olhar no espelho, ao ouvir a pregação, de repente ela se torna totalmente envolvida neste intelecto, deixando a alma só, e enche a sua cabeça de fantasia. Porque as cabeças, hoje, de toda a humanidade sem Cristo, sem o preenchimento, porque a única mensagem que preenche é a de William Branham. Há muitas mensagens que esvaziam o homem, mas o último estado dele é pior. Então ela deixa sua alma só, abandonada, e que não pode mais falar. Agora a sua alma vai cobrar delas, porque a sua alma vai se perder por culpa dela. E quando nós fazemos as coisas para as pessoas, eu faço as coisas para as pessoas, eu já acho que posso então mandar nelas, decidir por elas. E que eu sou absoluto. Agora, essa alma que está dentro dela não aceita. Não aceita. Nenhuma condição suspeita. Nenhuma condição insegura. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa a alma morrerá. Morrer significa separar aqui. Quando a alma do homem chega a consentir com seus pecados, ela morre. Por que tristeza? Por que angústia? Por quê? Porque essa angústia, porque sua alma não combina com aquilo. Logo a alma, a consciência que uma vez o condena, não está mais ali, e você foi completamente para o intelecto, para a mente, para onde o seu nariz dirige. Dificilmente, diz ele, você vem à igreja, à escola dominical, ao culto da noite, à reunião de oração e diz: o Senhor me falou para não fazer, para fazer. O Senhor me disse para não fazer. Há poucos dias atrás, 2 meses, ou será 3 meses, uma irmã, ao entrar aqui, ela disse para sua pequena, disse: vamos orar, numa reunião de oração antes, vamos orar, pedir a Deus
para nos dar uma resposta sobre esta viagem. E eu não ia falar naquela noite, reunião de oração. E o Espírito me impeliu a falar, não houve praticamente oração. Foi uma palestra sobre viagem, sobre família, sobre isso e sobre aquilo. Então ela não foi, ela diz, o Senhor me falou. Agora, que tal quando o Senhor fala e você diz, bom, é porque Ele sabia. Quando o Senhor fala e você diz, bem, isso aí, e você censura aquilo que o Espírito Santo diz e atribui ao homem. Nós deveríamos raciocinar agora, e se tivéssemos que nos ajoelharmos de uma maneira consciente. Tudo vai para a cabeça. Sai do coração, sai da alma. E fica tudo na cabeça. Vai unir-se a uma igreja fria, formal, que não crê nessas coisas, chega à condição de porco. De porco, come porco. Filho pródigo. E de repente a alma que condenou você a primeira vez que disse uma mentira, a primeira vez que você vestiu aquelas roupas curtas, a primeira vez que você cometeu atos imorais, a primeira vez que você cortou o seu cabelo, a primeira vez que você pintou as suas unhas, a primeira vez que você pintou os seus lábios. Então o que acontece? Se torna tão morta para você, tá? Você não a sente mais, você não sente, você perde todos os sentimentos que poderiam te conduzir como uma cristã, como um cristão. Você com facilidade muda de galho, muda de mulher, muda de homem, muda de pensamento. Você continua sem parar. E depois de um tempo, a morte alcançará você. Você está vivendo lá fora. Se o pastor vem e diz, todas as coisas estão bem, minha irmã. Você está pronta para ir agora? Tudo está bem, você vai para o céu. Jesus está te esperando. Vamos cantar um hino, irmãos. Há uma terra além do rio, que chamamos dos terras. Rio profundo. Graças a Deus, porque a irmã está no céu. Ela acredita na mesma coisa que ele está dizendo. E de repente, quando chega, ela nunca voltou contrariada para casa com ele. Porque ele nunca feriu o seu pecado. Porque não havia um Deus no ofício. Por quê? Com todo o poder do arrazoamento que ela tem, ela foi à igreja, ela fez caridade, ela cantou, ela profetizou, ela se preparou, ela flertou, ela fez tudo. E fez tudo que era correto para ela. Ela acha que sim, tudo que é correto é em sua mente. Ela seguiu os ditames da sua mente. Ela seguiu o seu nariz. Eu sei que eu deveria ir à igreja. Eu sei que eu deveria fazer assim. Eu sei que eu deveria colocar roupa. Eu sei que eu deveria ser amigável. Eu sei que eu deveria tratar bem meu próximo. Eu sei que eu deveria fazer isso e aquilo. Porém, mesmo assim, o que é? Ela pastou esse companheiro entristecendo. Ela tirou Deus, ela tirou o Espírito Santo de sua vida. Por isso ela é histérica, por isso ela é nervosa, por isso ela é irreconciliável, por isso ela não obedece. E então, na hora da sua morte, quando ela está pronta para morrer,
Ela está deitada na cama e subitamente ela acorda e grita: "Oh, meu Deus, estou perdida." E o irmão Branham bateu no púlpito. O pastor diz: está ao seu lado. Sempre eles estão ao lado. Eles são tão caridosos. Aplique-lhe uma injeção. Ela está delirante. E aplica uma injeção. Ela tenta parar, ela não consegue falar, ela murmura. Ela quer falar, mas não consegue. O que é isso? Sua alma cansou antes da morte. Sua alma está cobrando dela. A sua alma está dizendo: por que que você me mandou para o inferno? Não somente mulheres, homens também que desprezaram o amor de Jesus Cristo, que recusaram a casa do Pai, recusaram ser filhos, zombaram dele. Isso alcançará algum dia, tão certo como estou aqui de pé essa manhã. E ele bateu 5 vezes no púlpito. Você a afastou para longe por entristecê-la até não poder mais senti-la. Você não sente mais a sua alma. Por isso você se veste assim. Porém, isso alcançará a qualquer hora, novamente. Tudo voltará a você, as coisas sujas, as coisas más, o mexerico, a maledicência, a murmuração, a maledicência, o egoísmo, as coisas que você fez, isso tudo voltará a você algum dia deitado no leito da morte. Então você corre lá em Gálatas capítulo 5, aos Gálatas capítulo 5, viu? E escreve aqui de lado, ó, pertinho dos frutos da carne, você põe assim o som incerto, parágrafo 98. E você vai ver o que significa mexerico, maledicência, está falando da vida dos outros. Você vai ver o que significa isso na hora que você estiver no leito da morte. Quando a agulha da injeção nestes últimos dias tem... Como a agulha da injeção nestes últimos dias tem detido as confissões de milhares no leito da morte. Aplique-lhe a agulha, adormeça-o, está delirando. Ele está tentando falar. Ela está tentando falar. O que é isso? Sua alma o alcançou aqui. Essa alma e espírito é esta coisa aqui, que o intelecto está para falhar, está somente na mente. Esse serviço que pode sofrer na obra do Senhor Jesus pode ser um serviço completamente natural. O intelecto, pelo que você viveu para perecer, porém essa alma que você afastou do seu intelecto por entristecê-la, vai persegui-lo no decorrer da eternidade. Amém. Não ouça um som incerto. Creia no Evangelho em sua totalidade. Sim, Senhor. Ó, diz, eu ia à igreja, eu cantava no coral, eu fazia o que era certo, eu pregava, eu pagava os meus dízimos. Essas coisas estão bem, porém sem mente ainda. É a religião na cabeça. E olhe quando estão tentando parar com aquela agulha da injeção no braço deles, deixam-os ficar dormentes de modo que não sabem nada. E eles estão tentando falar. E gugulando. Suas almas têm lhes encontrado. Eles compreendem que seu arrazoamento, sua mente está perecendo com seu cérebro. Perecendo com seu cérebro, a mente? Sim, Senhor, sim, Senhor. Sua mente perecerá com sua morte. E tudo que você botou na faculdade, tudo que você botou de matemática, de línguas e de contas,
através das quais você se tornou grande, humilhou os pobres, os analfabetos e os desprezou, morre ali. Morre ali. Simplesmente aumenta a sua condenação, porque quem tem mais conhecimento deste se cobra mais. Eu provarei a você, o detector de mentiras não capta sua mente. Ele capta sua alma. A vibração de seus nervos não corre na sua mente. Ela corre na sua alma, amém. Logo, seu intelecto morrerá quando seu cérebro cessa de funcionar. Acabou seu francês, acabou seu inglês, acabou seu alemão, acabou seu português bem falado, acabou tudo ali. Quando o sangue falha em circular no cérebro e os nervos cessam, então sua mente se vai e sua alma o alcança. E quando a alma desta mulher a alcança e ela diz: meu Deus, estou perdida. E eles pensam que está delirante. Eles aplicam uma injeção e a agulha nela e começa a ficar dormente, e ela não consegue mais falar. Ela está tentando, ela está se debatendo, ela está em agonia, e o médico diz: aplique outra nela, amorteça, até que o anjo da morte arrebata o espírito dela. Porém, essa agulha da injeção talvez deixe a carne dormente. Ela talvez deixe a mente dormente, porém ela não pode deixar aquela alma dormente que sabe que pecou diante de Deus. Ela perseguirá no decorrer das instantes eras e no decorrer da eternidade. Essa alma ainda perseguirá e perseguirá e perseguirá enquanto as eras passam. Isso significa inferno. Você veio de onde? Você vai para onde? Você veio da eternidade. Você entrou em um pequeno espaço chamado tempo. Você sai do tempo para a eternidade. E o que você é em sua alma, ao sair, a mesma coisa você será durante toda essa eternidade. Oh, que coisa! Que coisa! Muito bem, é isso é a verdade. Vamos estudar parousia, pneumatologia? Vamos ver por que fazer isso. Está um pouquinho melhor agora? Falando, nota, um pouquinho alto com isso, muito bem. Quando eu creio que ele está para o irmão Neville, eu estou pregando um pouquinho correto, para a eternidade, aí está. Para a eternidade. Algum pastor se aproxima da mulher e diz: bem, nossa amada irmã, ela foi membro tão fiel em nossa igreja, ela vinha todo dia de descanso, ela ajudava os pobres, ela ajudava os necessitados, ela fazia todas estas coisas, ela era minha amiga. Hoje ela está na glória. Agora ela sabe onde ela está. Quem sabe onde ela está é somente ela. Porém, se a verdade fosse conhecida dentro de um lugar de atemorização chamado inferno, essa alma que separou-se dela aqui na terra, porque ela ouviu um som incerto, e ela foi para a eternidade sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo como um novo nascimento, sem nascer de novo. Ela cria nisso em seu coração, ela cria nisso em sua mente. Ela achava estar correta, porém estava errada. É sua alma que o faz. Ó Deus, tem misericórdia. Ouça um som certo. O Evangelho não tem som incerto. Paulo disse: se uma trombeta soar, se um soldado ouvir um toque de corneta. Há muitos veteranos aqui esta manhã. Eles sabem o que significa retirada. Eles sabem como soam esses diferentes sinais desta corneta. E se esta corneta não dá um som certo, apenas um nome, um monte de barulho, como o soldado saberá como se preparar?
É bom que fiquemos calados e meditemos. Se uma igreja diz, faça isto, ou uma igreja diz, faça aquilo, e uma igreja diz, faça isto, outra diz, faça aquilo, como pode o cristão saber o que fazer? Um dia uma coisa e uma outra coisa. Porém eu lhe digo, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há um som incerto. É na Bíblia. A palavra eterna de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Sim, som incerto. Conduz à perdição, doutrina errada. Doutrina de 3 pessoas. Agora significa perdição. Batismo nos títulos significa perdição. Ontem, na era de Lutero, não, porque a lavoura estava crescendo. Mas hoje sim. Aleluia. Jesus, encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele não estava para lá e para cá, e para lá e para cá. Não. Ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele é. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida. Eu tenho poder para tomá-la novamente. Nenhuma incerteza com isso. Eu tenho. Aleluia. Eu agora tenho poder para dá-la. Eu tenho poder para tomá-la. Sim, Senhor. Ninguém me detém. Essa sim é a obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Essa que é a obra santa. O homem que possui isto, a mulher que possui isto, que pessoa bem-aventurada é. Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados, a pessoa bem-aventurada. Coloque-o na mesa de operação e tente cortar a bênção dele. Você nunca encontra aquela bênção para cortá-la. É o poder escondido, é algo escondido, porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que eu tinha. Não estava perguntando, será que eu tenho? Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida, sabe o lugar, a hora, o minuto. Toda mulher que está gestante, ela não tem que perguntar a si mesma se ela tem um filho dentro de si. Quando a morte mudou para a vida, quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela, era quando as mulheres liam a Bíblia, dia após dia, e dizia assim, aqui está escrito, para mim não fazer aquilo. Então isso era uma carta para elas. Quando coisas arrogantes, quando os mexericos, quando as conversinhas, a maledicência, quando tudo isso saiu, quando as coisas orgulhosas passaram, para cristãos humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida, amém? Eles sabem, todo homem que eu tinha algo diferente, o mundo sabia disso. Toda mulher que eu tinha algo diferente, e o mundo sabia disso. O mundo pode vê-lo. Suas ações provam que você é. Você pode dizer o que tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. Pródigo. Pródigo é aquele que despende, gasta com excesso. O pródigo é dissipador. O pródigo é esbanjador. O pródigo dá, distribui, faz ou emprega
profusamente e sem dificuldade. Ele não sabe quanto custa. Há homens pródigos em favores. Eles estão sempre prontos para ajudar a fulano, a ciclano. Eles são pródigos. Eles são ajudadores. Foi pródigo de gentileza com todos. Ele é tão gentil, sempre se desgastam. Todo homem pródigo se desgasta. Ele distribui com facilidade seus favores, suas virtudes. Não sabem ser patrões. Estragam as pessoas com as quais ele trabalha, que ele as dirige. Esse homem não é digno de muito crédito. Ele estraga tudo quanto é gente que vai trabalhar com ele. Porque ele é pródigo, ele desperdiça. Gentileza, atenção, nobreza. Ele não exige. Ele mistura as coisas. Ele é generoso, ele é liberal, de uma forma até irresponsável. Até a própria natureza chega a ser pródiga de graças, por isso está pobre. A terra está enfraquecida por ser pródiga, por oferecer de graça suas madeiras, seus rios, seu ouro, sua prata, seu cobre, seu urânio. Ela dá tudo. E a maior parte, grande parte daquilo que ela deu, está sendo atribuído para o pecado. Não há lugar nos céus para avarentos, para os medíocres avarentos, que não comem as unhas porque dói, que não pode usufruir do suor do seu trabalho durante os anos. Mas o pródigo se desgasta. Jesus foi pródigo. Deu tudo de si a ponto de ser abandonado no Calvário. Entregou-se a si mesmo por ela. E quando essa mulher jactanciosa encontra um pródigo, ela abusa de seus valores. Porque ele é gentil, porque ele é dócil, porque ele esbanja carinho. Ele distribui. Ele se emprega profusamente, sem dificuldade, não mede dificuldades. Você diz, o que é pródigo? É pródigo, sim. É esse, sim. O filho foi pródigo com as meretrizes, e assim são os amantes. Quando eles estão com suas amantes, eles perfumam seus banheiros antes de sair lá de dentro. Eles tomam banho, escovam os dentes, perfumam o hálito e usam colônias caras. Quando ele está com sua esposa, ela tem que aguentar o mau cheiro e assim por diante.
Ele é pródigo amante, dadivoso, carinhoso, gosta de lhe dar presentes. Assim é a amante. Ela se perfuma e se prepara, não para o seu marido, e essa é a condição da igreja prostituta, adúltera, que saiu da casa do Pai. Só que para ela não há retorno. O filho pródigo encheu a sua cabeça com fantasias e saiu com aquele jovem dirigido pelo seu nariz. Para onde apontar eu vou. Não tem uma mãe para obedecer, não tem um pai para obedecer, para se sujeitar, não tem um pastor, não tem ninguém. Eu é que cuido de todo mundo aqui, acabou. Quem manda sou eu. Você quer saber uma coisa? O cartório está ali. Quer o divórcio? A mala está pronta. A mala está pronta. Vai embora daqui. Ele sai com a sua cabeça dirigida pelo seu nariz. E ela sai por aí, põe um cigarro entre os dedos, com as unhas pintadas. E quando o carro que está na frente atrasa um pouquinho, o sinal abriu, ela pega a mão na buzina. Os pais estão sendo pródigos com os filhos. Eles estão distribuindo tudo. O que tem e o que não tem. Gratidão, reconhecimento, são poucos que reconhecem. O mundo é pródigo. O mundo é perverso. O mundo faz questão de 10 centavos de um pobre trabalhador e gasta fortunas com a meretriz, com um banquete, com a cervejada. Esse avarento dentro de casa, há coisas que ele tem a mão aberta para essa. A mãe está pródiga. Ela está com uma natureza. Corta, meu filho, corta esta árvore, derruba. Para que ela está atrapalhando? Estou viajando, vendo a quantidade de pasto ocioso, matas que foram derrubadas indiscriminadamente para pegar empréstimos em banco de desenvolvimento e coisas. Só resta uma coisa para esse mundo, é fogo. Poucos são os pastos que estão ocupados pelo tanto de gado correspondente com o seu tamanho. Foram matas e matas derrubadas criminosamente, porque os bancos estavam com as portas abertas para emprestar dinheiro para as derrubadas. Pródigo, mundo pródigo. Mundo pródigo para dar para o futebol, para dar para o cinema, para dar para o supérfluo. E a mamãe está dizendo: corta, meu filho, corta, perfure, faça isto, faça aquilo, exploda. Faça, netinho querido. Vagabundinhos queridos, irresponsáveis queridos, sem vergonhas queridos, preguiçosos queridos,
Amém, não é? É verdade. Mães pródigas. Sabe, pródigo é que despende com excesso de si mesmo para alguém. Passa a ser um dissipador. Se desgasta, que dá e distribui de uma maneira desregrada. Simplesmente através de um motivo filho apenas. E quem manda nas casas são eles. A cabeça da casa é o mais nervosinho, é o doentinho da família, é o maníaco da família, é o mamador de língua, é o mascador de beirada de camisa, é o chupador de dedo, é o mais preguiçoso, é o mais vagabundo, é o que está reservado o melhor pedaço de frango para ele, pela mamãe. Eu pus com interrogação, pode-se aplicar? Pode-se aplicar que o curso do retorno destes pródigos terminará com as bodas do Cordeiro? Faça da sua casa o altar. Faça do seu coração o seu altar. Tira. Eu vejo meninas bonitas, novas aqui, que entram de braços dados com suas mães. E pelo que eu vejo, elas não estão sendo obrigadas. Vocês não podem ser pródigas, se entregarem para qualquer um. Não. Vocês têm muito valor. Há muitas. E muitas outras não fazem porque não têm suas mães aqui. Porque não têm os seus pais. Agora eu pergunto, por que todos os nossos filhos não estão aqui essa hora? Na hora da mesa eles estão. Na hora do arroz, o feijão, a carne, eles estão. Por que não estão? É porque nós somos pródigos. Nós somos pai deles. Há uma festa. Há uma ceia preparada. Há uma ceia preparada. Nós a chamamos de as bodas do Cordeiro na linguagem de São João. A festa das trombetas. A chamada final para a recompensa. Porque, sabe de uma coisa? Você está aqui satisfazendo a sua alma. A sua alma nunca vai poder cobrar de você. Por isso que você não suporta ficar em casa, numa escola dominical, num culto à noite. Você não suporta. Porque Deus está nessa alma. Ela cobra de você a cada culto, a cada mensagem, a cada programa que você pode ouvir. Você está obedecendo a sua alma. Ela não vai poder cobrar de você. Dizendo quantas vezes eu suspirei para ir na igreja e você foi para o campo de futebol. Suspirei para ir para ouvir uma mensagem, você foi para o cinema. Você se aprontou como se fosse uma libertina e foi para o cinema. Não, você nunca fez isso. Você teve prazer. Você preferiu ficar no átrio da casa do Senhor como Davi. É sua alma. Você está obedecendo a sua alma. Quando você vem para a reunião de oração. Quando você vem no culto de quarta-feira, quando você vem num culto de sexta-feira, quando você está na escola dominical, quando você está
no culto, na preliminar, nesta hora, nessa maratona de fé. Às vezes seu corpo cansado, amanhã tem que levantar cedo, deixou de comprar pão para vir à igreja, foi sua alma que pediu. Ela não vai poder comprar de você. Senhor, Senhor Jesus, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Graças a Deus por estas mulheres, por essas moças, por essas crianças, por esses homens, por esses rapazes. Graças a Deus por este ministério, por esses diáconos e administradores. Graças a Deus por todos os ministros desta mensagem. Graças a Deus, aleluia. Graças, graças, graças. Graças dou pelo, aleluia, eu não sei cantar. Glória ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus, porque essa alma que está dentro de mim pede para ouvir esta voz. Gosta de ouvir esta voz do profeta. Gosta de ouvir esta mensagem. Minha carne está condenada. Minha mente está condenada, mas minha alma está salva. Esta alma está salva. Sua alma gosta de ouvir estas verdades. Isso quer dizer saúde para você. Isso quer dizer que o diabo te deixou. Que o diabo não pode tocar na sua vida, na sua alma. O diabo não teve direito de tocar na alma de Jó. O diabo não tem direito de tocar na sua alma. E ela é o homem da máquina. Ela dirige você. Aleluia. Aleluia. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que matou, pelas bênçãos derramadas. A sua alma gosta disso. Sua alma não gosta de rock evangélico. Pelas graças reveladas, graças pelo perdão. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Você desperdiça, às vezes, você entende, há certas coisas que nós damos que é um desperdício. É um desperdício. E desperdiçar é característica do pródigo. Enche um prato de comida, não come, deixa metade. Pródigo. Desperdício. Abusar da saúde. Eu estava explicando ontem. Quando você toma consciência do que significa uma digestão. Um dos fatores mais importantes da digestão é a caloria do estômago. Você joga água gelada, líquido em cima. Há um choque térmico, é até o estômago aquecer aquilo de novo para formar a digestão. Então vem os arrotos e a gordura concentrada e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa. Consequências. Eu disse, o burro é muito mais inteligente do que o homem. Ele só come e alimenta de acordo com a natureza. O homem quebra. O homem violenta. O homem desperdiça saúde. Fumando, bebendo.
pródigos, desperdiçando o que Deus deu. Agora, eu pergunto, porque é difícil isso acontecer. Alguém disse, olha, eu vim na igreja hoje, disposta a me decidir, eu quero fazer essa confissão pública, eu quero ir lá na frente e dizer, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque minha alma está cobrando isso de mim. Tem alguém assim? Tem alguém assim? É depressa, eu não demoro não. Tem? Levanta sua mão, venha logo. Não tem? Tem? Tem alguém? Graças ao Senhor. Tem mais alguém? Depressa, depressa. Depressa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Que sua alma está cobrando isso de você? Graças a Deus. A sua alma não vai poder cobrar mais de você, né? Porque você obedeceu ela. Obedeceu a ela. Glória. Glória. Aleluia. Aleluia. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Você pode.